Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Halloween Ends, o capítulo final da trilogia, dirigido pelo David Gordon Green e também o longa responsável por enterrar de vez essa franquia. E esse é o nosso último vídeo desse especial de Halloween que eu fiz aqui no canal com vocês nesse mês de outubro, analisando todos os 13 filmes dessa franquia tão icônica para o cinema e tão importante para os fãs de terror. E foi muito divertido, eu adorei revisitar esses filmes e lembrar de coisas que eu nem lembrava, então eu gostei bastante. E se você chegou agora no canal através desse especial, eu te convido a se inscrever por aqui. Você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade de amantes do cinema. Mas vamos lá começar a falar desse filme, porque se você está acompanhando os vídeos, sabe que Halloween, o original de 78, revolucionou o slasher, trazendo o Michael Myers perseguindo as suas vítimas em uma noite de terror. E essa trilogia que começou em 2018 com um reboot, ignorando todas aquelas sequências dos anos 80 e 90, focando no trauma da Laurie Strode, interpretado pela Jamie Lee Curtis, e Halloween Ends vai começar 4 anos depois dos eventos de Halloween Kills, e é onde já começam os meus problemas com esse filme, porque Haddonfield ainda era para estar lidando com as cicatrizes do massacre que aconteceu em Halloween Kills, só que não. Parece que todo mundo já superou o que aconteceu. Não é mostrado nada aqui sobre as consequências, simplesmente a equipe do filme, e quando eu falo isso, eu tô falando especificamente do diretor, do David Gordon Green. Ele tirou todo o peso que ele tinha feito até então e teve a brilhante ideia de apresentar um personagem novo como protagonista a essa altura do campeonato, já no último filme, onde ele não teria tempo suficiente para desenvolver esse personagem. E o pior, ele começa uma trama de romance muito sem graça e muito forçada, gente, com a Allison, que nem parece, aliás, que perdeu a mãe no filme anterior e sofreu todo aquele trauma. E uma das coisas que mais me revoltou nessa produção, porque foram várias, mas uma delas é a direção do David Gordon Green. Claramente aqui, ele tentou subverter essa expectativa do gênero de slasher e colocou todo o foco nesse personagem novo, o Corey, interpretado pelo Rohan Campbell. Mas ele gastou muito tempo do filme para desenvolver ele para o público criar algum tipo de empatia e ter o mínimo de conexão com ele, mas nem isso foi efetivo. As cenas iniciais, por exemplo, que trazem uma situação para tentar criar uma justificativa sobre o que é esse cara, vai se tornar uma situação traumática. E eu digo, é uma cena que até funcionaria se não fosse um filme de Halloween, porque ela não tem nada a ver com o resto da franquia e o filme vai esquecer completamente o que foi construído antes. O Michael Myers aqui, gente, é reduzido a um lixo realmente, jogado em um esgoto. E eu anotei, eu fiz questão de anotar para vocês a minutagem que ele aparece no filme, e foi aos 40 minutos. Um filme da franquia Halloween, onde o Michael Myers é o principal interesse e onde os 2 filmes anteriores criaram toda uma situação para ele, e ele só vem me aparecer aos 40 minutos e de um jeito totalmente descaracterizado, tosco mesmo. Não dá para entender realmente. Eu poucas vezes fico com raiva assistindo um filme, mas aqui foi um caso desses que me deu bastante raiva. Parece que o diretor teve vergonha de estar fazendo o filme do Halloween, escondendo a sua principal atração num esgoto. Que ideia genial, para não dizer o contrário. E eu não sei como que esse roteiro foi aprovado. Sinceramente, eu não sei. E a Jamie Lee Curtis parece que não é a Laurie Strode, principalmente na primeira metade do filme. Depois, no final, ela vai ter sim bons momentos de confronto com o Michael, lembrando os velhos tempos, mas é muito pouco. Foram décadas, gente, dessa luta da personagem contra esse mal puro. E ela fala isso várias vezes, aliás, durante o filme, que ela se preparou a vida inteira para ter um momento de combate com o Michael, para matá-lo. E é uma pena como foi a despedida dela aqui. Foi muito triste e anticlimático. E a Andy Matiashek como a Allison parece outra personagem em relação aos filmes anteriores. Que decadência que ela virou aqui.
uma menina prepotente, mimada, parece que nada aconteceu na vida dela, mas a atuação mais ridícula, e sim, eu vou usar esse termo aqui, me desculpe, mas o Rohan Campbell interpretando o Corey, que pode até ser um bom ator, gente. A minha crítica não é específica dele, mas sim do seu personagem, que é patético. Uma adição nova de elenco que não representa nada. É 1 hora de filme tentando fazer a gente criar empatia por ele, só que além da presença dele nesse filme não fazer sentido, é um personagem fraco, sem carisma, simplesmente ridículo. E a trilha sonora, que era tão icônica com um tema clássico, nem isso vamos ter aqui. Nem para criar expectativa para susto ela vai servir. Vai ser uma trilha lenta, cansada, igual a todo o resto do filme, porque o ritmo aqui é horroroso, especialmente na primeira metade do longa, onde algumas decisões narrativas parecem pavorosas. E eu, como uma pessoa que analisou todos os 13 filmes dessa franquia, eu falo com toda certeza, eu não vi nessa saga inteira uma inconsistência tão grande com a trama já estabelecida. Assim, o Michael Myers, gente, que sempre foi a força dessa franquia, aqui é jogado de lado com cenas vergonhosas e constrangedoras até, e com diálogos que são expositivos demais, como se os roteiristas quisessem explicar tudo ao invés de mostrar realmente. E isso é chamar o espectador de burro. É isso que o diretor faz. E comparado com os antecessores, o Halloween de 2018, que foi um bom reboot, foi um bom início de trilogia, e Halloween Kills, que tem problemas, como eu falei no meu vídeo sobre ele, mas que pelo menos é um filme de Halloween. Mas esse daqui, por sua vez, é o pior, não só da trilogia, mas eu digo pra vocês, é o pior filme da saga inteira. Dos 13 filmes, esse é o pior. Mas você pode falar assim, poxa, teve outros filmes ruins, como Halloween Ressurreição. E é verdade, ele é ruim mesmo, é o Big Brother do Michael Myers. Mas pelo menos é mais divertido que esse daqui, porque Halloween Ends me trouxe uma raiva genuína mesmo, por conta do desrespeito que é feito aqui. E não é à toa que os fãs odiaram e o David Gordon Green foi afastado de futuros projetos, graças a Deus. Então, no geral, Halloween Ends foi um final melancólico para essa trilogia, e o pior final possível. Eu fiquei realmente triste de ver uma franquia que eu gosto tanto e que eu tenho tanto carinho pelos personagens e sobre o que eles representam realmente para esse gênero de terror, e que é tão importante. Ver um fechamento desse jeito é de doer. Eu já tinha ficado decepcionado quando eu vi esse longa pela primeira vez, mas agora revendo foi ainda pior. É triste, gente, triste mesmo, mas eu espero que no futuro essa franquia volte nas mãos de alguém que pelo menos tenha respeito pelos personagens e pelos fãs. E para Halloween Ends, nota 1. Então é isso, gente. Chegamos no final do nosso especial de Halloween, infelizmente com um filme péssimo, mas no geral foi ótimo assistir todos esses filmes de novo, e eu espero que você que acompanhou junto comigo nessa nossa série de vídeos tenha gostado também. Eu adorei ter a sua companhia e eu te desejo um feliz Halloween, e em breve nos vemos novamente em um próximo vídeo. Até mais e fui!